Oi, pessoal, então estou de volta para a gente falar então sobre as outras doenças relacionadas ao espírito contemporâneo, né, do homem contemporâneo. E hoje a gente vai falar sobre a atodecia. Falamos sobre a catolia no último vídeo, que vai ficar mais curtinho para que vocês consigam entender, memorizar melhor, até voltar em outras aulas se vocês quiserem, para entender. E nós vamos falar então hoje sobre a doença da recusa, chamada atodecia. A atodecia, então, é uma doença em que a pessoa humana, o ser humano, se recusa a viver no concreto, no particular, no real, tá? Em virtude de preferir viver no mundo mais abstrato. Essa pessoa, ela passa a viver em leis, né, mais abstratas, mais genéricas, dentro de alguns sistemas, ideologias, grupos coletivos, defendem, vivem assim, falam sempre humanidade, sociedade, pertenço a uma classe, algo da história. Percebam como isso é tudo mais universal, mais geral. E é uma pessoa que perde a relação concreta com a vida real, né? Sendo uma pessoa real, um indivíduo real. Ele defende uma causa e não vive de uma forma defendendo uma outra causa. Para ficar bem fácil de vocês entenderem, a atodecia é aquela pessoa que vive numa sociedade, mas não consegue lidar numa roda de conversa real com pessoas na sua frente. As duas doenças que eu falei em relação à parte da recusa, onde o ser humano passa a funcionar de uma forma diferente, a catolia, a atodecia, então elas são doenças contrárias, certo? Dentro da catolia, a gente tem uma hipertrofia do indivíduo. Dentro da todecia, a gente tem uma destruição do individual, defendendo uma ideia. A catolia é uma doença daquele individualismo, né, que vive radicalmente repetindo impulsos, prazeres, presos, sem uma vida com sentido, orientada por algo maior, como exemplo Dom Juan, certo? A atodecia é o oposto disso. O indivíduo, ele quase se dissolve e desaparece. A pessoa, ela vive, né, dentro de um sistema de leis e dentro de abstrações coletivas, grupos. Então o indivíduo, ele deixa de ser uma identidade e ele se dissolve dentro de uma ideia. E o que vocês conseguem, para vocês identificarem, a pessoa que tem esse tipo de doença, o que está manifestando, e você pode se identificar ouvindo essa aula, é aquela pessoa que sente uma compaixão pelo mundo inteiro, pelas guerras, pelas batalhas, mas não consegue lidar com essa mesma compaixão com a pessoa, com uma funcionária da casa, com um vizinho, com a pessoa que mora junto com ela, tá? Então, não existe uma identidade, existe só uma luta por uma causa. Você pensa que essa pessoa, ela vai passar a ser uma pessoa, essa pessoa vai ser transmitida de uma forma muito generosa, certo? Ela vai falar da humanidade, da justiça geral, sabe, da história, do progresso, das coisas que acontecem no mundo, defendem o povo, faz parte de uma sociedade que defende algo, mas ela não consegue lidar concretamente com uma generosidade, uma caridade na vivência real do dia a dia, do seu cotidiano. Ela vive isolada. Quero trazer para vocês um outro ponto de vista um tanto quanto profundo também, metafísico, para essa doença, que é, dentro dessa doença da atodecia, a pessoa não consegue tratar o indivíduo concreto como algo que é real. O Pedro como Pedro, o João como João, a Maria como a Maria, entendeu? Uma realidade ali. Porque aquilo que é universal, né, a humanidade, a sociedade, é algo que existe, você não pega, né, a humanidade, ela só existe dentro do seu intelecto. E a pessoa dentro dessa doença passa a defender só essa coisa que está dentro da sua inteligência, mas ela despreza a realidade do indivíduo concreto que está ali na sua frente. Isso é um erro grave. Vocês vão identificar, e assim, dentro da rede do Instagram foi falado muito nisso, acho que falam até hoje, que é o exemplo clássico disso é amar a maternidade, mas não amar ser mãe, né? Vocês veem como existe uma incoerência e um erro,
Uma coisa não se separa da outra, né? O ser mãe traz a maternidade. A partir do momento que você ama algo que você não pode pegar, que é a maternidade, você não tá valorizando o que é real, o que é concreto. Amar algo que é só o que está dentro da sua inteligência, né? O que é só uma essência, um conceito, traz em você uma desordem. Você está fugindo, né, de lidar com as coisas reais e concretas. É mais fácil viver só de conceito, relativamente. É mais difícil você amar o seu marido, os seus filhos, com os erros, obstáculos do dia a dia. E a consequência dessa doença, que pode ser um comportamento, que pode estar aí presente em você, alguém que você conhece, é uma frieza. A pessoa se torna fria, uma pessoa impessoal, uma pessoa que está sempre distante das outras pessoas, vivendo no seu mundo imaginário. Ela sabe falar de causas humanitárias gigantescas do mundo afora, mas ela é incapaz de dar um sorriso para alguém próximo que está passando do lado dela. E o Noika fala de algo que eu achei bem interessante no livro, quando ele está explicando essa doença, né, que é a atodecia, que se o indivíduo real, concreto, ele é reduzido a uma generalidade, o ser histórico, o ser dessa doença, ele vai nascer, o ser histórico, ele vai nascer de duas ignorâncias. De fato, ele não sabe o que é necessidade e ele não sabe o que é liberdade. E é exatamente dessas duas coisas desconhecidas, o que é necessidade e o que é liberdade, é que se constrói uma história. Então, para concluir, a definição dessa doença é que o homem que tem a atodecia é aquele homem que esquece de viver o real, de lidar com pessoas humanas ali no seu cotidiano, na vida comum, e vive defendendo causas humanitárias gigantescas, se distanciando, se afastando de uma vida comum, se tornando fria, dura e doente, né? Ontologicamente falando. É uma doença que é uma pessoa que vai estar longe de chegar à felicidade de fato. Na próxima aula a gente vai falar sobre a terceira doença, dessa recusa em coisas importantes para o modo ontológico de viver do ser humano.